Olá meninas, tudo bem? Em primeiro lugar eu agradeço vocês por terem curtido lá o meu primeiro vídeo, né? E eu fiquei muito feliz porque em menos de 48 horas eu já tive mais de 300 curtidas e isso foi muito legal pra mim, é muito gratificante. Eu fiquei devendo pra vocês, na aula anterior, umas dicas sobre stencil, né? E como fazer um acabamento legal na madeira. Então, existem alguns tipos de madeira de MDF que às vezes não é uma madeira muito legalzinha. Então, essas madeiras eu aconselho vocês a lixar bem antes de receber a tinta. Dá uma bela de uma lixada com a lixa 100, depois com a lixa 180. E depois de tudo isso, tira o pó direitinho e passa uma mãozinha de goma laca, tá? Ela vai impermeabilizar a peça para receber a tinta de uma maneira muito melhor, tá? Ela vai fixar melhor a tinta. Outra coisa também que eu recebi bastante foi os e-mails, eu adorei, perguntando com relação à decopagem em papel. Então tá, a decopagem em guardanapo é super fácil. Aqui eu vou explicar rapidinho, aqui eu tenho uma madeira que eu peguei assim, aqueles conjuntinhos de descanso de copo, sabe? Tem os 6, então eu peguei esse daqui, pintei com uma corzinha, um azulzinho muito, mas muito delicado. Dei uma lixada legal, ele tá muito lisinho, bonitinho, e nós vamos fazer uma decopagem em papel guardanapo, para vocês terem mais ou menos uma ideia, porque muita gente me pediu, pessoas que nunca trabalharam com a decopagem, e eu vou dar essa dica hoje, tá bom? E a outra foram 2 placas que eu pintei, a outra vai ser o stencil, que nós vamos imitar também para o descanso de copos. Nós vamos imitar um tipo de um papelzinho de parede, uma estampa legal. Ó, não sei se dá pra vocês verem direitinho. Olha que lindo vai ficar. Tá vendo? Uma estampa legal. Muita gente usa o pincel pra tá, sabe, forçando o stencil. Eu sou muito a favor da esponjinha, tá? Sou muito a favor, além de ser um custo-benefício. Eu sou muito a favor da esponjinha. Então vamos começar. Deixa eu explicar para vocês. O guardanapo, ele vem assim, correto? Mas antes de vocês colocarem o guardanapo na peça, vocês vão tirar essas 2 películas que tem, ó. São 2 capinhas que vem com o guardanapo, tá vendo? Vamos tirar essas 2 e vai ficar essa muito leve. Vamos lá. Para colar a nossa decopagem, eu vou usar a termolina leitosa, tá? Eu vou passar daquela coisa que eu falei pra vocês, sem medo de ser feliz. Então, eu vou passar na madeira, tá? De uma maneira muito simples, espalhando muito bem na madeira. Olha só, aleatório. Não tem que ter aquela coisa toda. Por quê, hein, gente? Olha lá. Porque é uma peça extremamente pequena. Se fosse uma peça grande, uma peça que requer um pouco mais de cuidado, vocês vão fazer por parte, tá? Para que o guardanapo ele não rasgue. É muito importante isso, tá bom? Você espalhando, bem espalhado, e com esse calor infernal que está, ela vai secar super rápido, tá? Olha só, não pode ter excesso da termolina leitosa, jamais, tá? Sujei minha mãozinha. Aqui eu vou escolher uma parte do tecido, que são essas pequenas, do tecido não, do guardanapo, que são essas pequenas raízes. Olha que coisa mais linda esse guardanapo. E vou colocar aqui, tá? Eu venho com um plástico, gente, esse plástico é aqueles plásticos de sacola de supermercado. Ele é flexível e você vai passar por toda a extensão da peça, tá? O que acontece com isso? É maravilhoso, ela não enruga nem nada. Não enruga, gente, é incrível. Vou passar aqui nessa lateral, em toda a lateral do guardanapo. Olha só que fofo. Eu venho com a tesourinha e vou cortar, tá?
Como o calor tá muito grande, ele seca, a termolina ela seca muito rápido, tá? Então, ó, eu venho novamente com mais um pouquinho de termolina. Olha só, eu venho novamente com mais um pouquinho de termolina e vou passar nessa parte aqui, ó, das laterais. Ó, ela já foi colada, né? Mas eu vou passar novamente para fixar bem o papel, tá? Gente, o pincel ele tem que ser muito, mas muito suave. É por isso que, como eu falei pra vocês, eu adoro os pincéis da Condor. Tudo bem que tem outras marcas de pincéis super legal, mas eu estou muito acostumada já com os pincéis da Condor. Super macio. Esse daqui, ó, o 424 é muito gostoso e não custa assim tão caro. Não estou fazendo propaganda de material de ninguém aqui, tá, gente? É só uma sugestão, tá? Então, ó, vou deixar secar um pouquinho, tá? E depois eu venho com o acabamento com a lixa. Lixo direitinho e vou passar um verniz geral, brilho, intercalando, por favor, umas 3 mãos de verniz geral com brilho, tá? Porque vocês sabem que ele vai receber umidade. Tipo, uma cerveja gelada, vai colocar em cima? Então, realmente a peça precisa estar bem impermeabilizada, porque o copo vai suar, vai virar umidade todinha para a peça, tá, gente? Então ela realmente precisa ser impermeabilizada, tá bom? Então tá, agora vamos para essa parte aqui. Olha só, eu pintei com a mesma cor, né, para não atrapalhar tanto, eu pintei com a mesma cor. Eu vou vir aqui com o stencil, eu posso fazer dessa forma, gente, olha só. Eu posso fazer assim o stencil, tá? Então, eu vou pegar essa esponjinha aqui, vou sujar aqui, nesse pequeno pires, e eu vou tirar o excesso. Olha só, nós chamamos às vezes isso, algumas pessoas chamam para poder deixar a coisa mais bonita, de técnica do pincel seco, né, ou da esponja seca. O que na realidade não é. Eu estou simplesmente tirando o excesso da tinta para que não passe pro meu stencil. Então, como eu já tirei bastante o excesso, eu vou simplesmente bater. Eu não sei se vocês estão vendo aí, eu vou puxar um pouco mais para cá, para que vocês possam ver. Legal, assim, ó. Olha só. Eu vou bater um pouquinho o meu stencil, tá? Se vocês acham, no momento em que vocês começam a colocar, achar que necessita de mais tinta, vai lá novamente no recipiente, coloca um pouquinho de tinta, não esquecendo de tirar o excesso, tá? Vamos tirar sempre o excesso da tinta e sempre segurando o stencil. Se vocês se sentirem um pouco insegura com relação a segurar o stencil e não tem tanta prática assim, legal, porque é no início nós entendemos que sempre tem alguma coisinha que nos dá um pouco de insegurança, então coloca um durex, coloca uma fita adesiva legal, bonitinho, não tem problema, que aos poucos cada pessoa vai se adaptando ao seu tipo de trabalho. Eu tenho um tipo de trabalho, você vai ter um outro tipo de trabalho e acontece, tá, gente? Ó, depois que eu fiz isso, olha só, eu vou tirar o meu stencil e olha que lindo que ficou o stencil, tá bom? Ó, fica tipo um azulejo, né? Todo trabalhado, bonitinho. Aí aqui, se eu quiser, eu posso pegar outras cores de tinta e trabalhar nesses veios aqui, ó. Eu posso trabalhar com esses veios, colocar pequenas folhas, entendeu? Nessa parte da lateral aqui, ó, essa parte aqui, eu venho com um pincel chanfrado e vou fazer todo esse acabamento aqui com o pincel chanfrado. É super fácil de fazer e eu acredito que o tempo é que mostra como a gente consegue trabalhar legal com o stencil. Mas o stencil nada mais é do que isso aqui, gente, só. Aí eu posso também optar
para encher completamente a peça. Então eu venho aqui nessa lateral, novamente eu vou encher para que vocês possam ver, tá, gente? Ele seca rapidinho com esse calor lindo que nós estamos, né? Eu vou vir aqui, vou molhar novamente a minha esponjinha na tinta que já está quase seca no pires, né? E vou bater novamente, sempre segurando de uma maneira muito leve o stencil, que é aquele papo que eu já falei pra vocês, né? Sem medo de ser feliz, errar é super humano e nós só conseguimos acertar mesmo na vida errando, quebrando mesmo a cara e muito, tá, gente? Nada vem feito. Ai, se viesse feito também ia ser tão chato, né? Então, vou fazer assim para que vocês possam ver, tá? Olha só. Que lindo. Lindo, lindo. Então tá. Essa leve estampa está maravilhosa. Agora o que eu posso fazer para que fique uma coisa super bonita? Uma sobreposição de tinta. Por que não? Aqui eu vou esperar secar bem para depois fazer o que eu estou falando para vocês, tá bom? Enquanto isso, a nossa decopagem ela já está sequinha, tá, gente? Tá sequinha, bonitinha, mamãezinha. Então tá. Eu vou vir aqui com um pedacinho de lixa, tá? Vou cortar, tá, gente? Se vocês não tiverem a lixa em casa, se vocês vão assim treinar, pode pegar uma lixazinha de unha, tá bom? Que é super prática porque tá durinha, é flexível, dá pra vocês trabalharem legal, né? Então, nós vamos aqui, ó, vamos fazer o acabamento, tá, gente? Então, vamos lá. Eu vou lixar dessa forma. Olha só. E a lixa, ela vai tirar toda a parte do excesso do guardanapo, tá? Eu venho aqui novamente, devagarzinho. Ó, da outra vez ali eu dei uma ratada, tá? Olha, gente, é super fácil. Ó, olha pra vocês verem o acabamento, tá bom? Ó, eu venho nessa partezinha aqui também. Olha que fofo. Tá vendo? Venho e faço todo o acabamento da peça. E está pronta a nossa peça, tá bom? Com toda a parte da lateral, toda prontinha e bonitinha. Aqui nessa parte vocês vão procurar uma cor de tinta que combine com essa. Vamos fazer um tipo de um composê. Como tem alguns detalhes marrom na peça, vocês podem pintar a parte do fundo de marrom. Pintou de marrom, vocês podem estar passando uma lixa, intercalando 2 ou 3 mãos de tinta, passa a lixa e impermeabiliza a peça, tá bom? E vocês vão estar com um conjuntinho lindo em decopagem. Não esqueça de dar 3 demãos de verniz geral, tá, gente? O verniz geral ele é super importante porque ele vai impermeabilizar a peça de vocês e vocês podem colocar o copo suado de cerveja, de refrigerante para não sujar os móveis. Super legal. A dica que eu dou também com relação à venda é que um conjunto desse aqui com 6 peças, vocês vão forrar também essa parte aqui assim toda bonitinha, é no mínimo 35 a 40 reais, tá bom? E por favor façam pesquisa de preço de mercadoria, é muito importante, tá certo? Além dessas dicas que eu vou dar assim aos poucos para vocês aqui, sempre com os meus vídeos, eu também vou ensinar não só esse tipo de artesanato, porque eu não trabalho só com madeira, eu trabalho com N e N e N de coisas, né? Então, a próxima dica, a nossa aulinha legal vai ser de aromatizadores, águas de lençóis, para vocês deixarem a casa de vocês, o lavabo, o banheiro, tudo muito perfumadinho, tá bom? Obrigada, qualquer coisa é só entrar em contato comigo na própria página mesmo da Ateliê Kika Silva, tá certo? Beijo e obrigada, viu, gente? Tudo de bom para vocês.